E aí, pessoal, tudo bem? Eu não sei você, mas eu ainda tô na hype, né? Do quarto episódio de WandaVision. E quando a hype começa a baixar, vem um outro episódio, gente. São 30 minutos, 25 minutos ali, que eu achei que esse episódio podia ter sido maior. Os três primeiros nem tanto, mas esse eu achei que podia ter sido um pouquinho maior. Mas ali acontece tanta coisa que passa tão rápido. É tanta informação, no episódio mais curto. Falaram coisa demais, por isso que não dá pra fazer um vídeo só. Eu já fiz um vídeo aqui falando um review. Depois, quando terminar esse aqui, você vai lá dar uma olhada. Porque isso aqui, claro, tem spoilers, né? E eu vou trazer muita coisa que tá acontecendo, né? Mas antes disso, se é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Meu nome é Wolf. Inscreve aqui se você chegou de algum lugar do YouTube. Comenta também, deixa seu like. Aliás, essas teorias eu adoro, eu respondo praticamente todos os comentários, tem umas teorias legais lá. Se você não tá vendo WandaVision, às vezes é porque você não tem Disney Plus, então é muito legal. Eu sempre indico o Amazon Fire Stick TV. Vou deixar o link aqui embaixo que você tem acesso a todos esses serviços de streaming e tá um preço legal. Confere lá. Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas teorias e algumas explicações, algumas coisas que aconteceram nesse episódio. Como sempre, né, gente, é muita coisa que acontece e eu já começo dessa treta aí, dessa coisa assim, nublada, essa névoa que cerca essa cidade de Westview aí, porque o agente Vu fala lá que a testemunha sumiu e quando foi ligar para as outras pessoas, ninguém sabe dessa testemunha, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Ou seja, todo mundo esqueceu desse cara que sumiu, dessa testemunha aí, né? Mas todo mundo esqueceu de tudo quando se trata de Westview. Gente, aqueles dois guardas que ficam do lado de fora, é bom lembrar, eles falam assim, não, essa cidade de Westview nunca existiu, essa cidade chamava Eastview. Só que você pensa assim, então a Wanda trocou aquela cidade. A primeira coisa que a gente percebe é que a Wanda trocou aquela cidade de Eastview para Westview. Dentro daquela realidade. Acontece que a placa está do lado de fora da realidade dela. E a placa lá está escrito Westview. Então a placa continua a mesma. E outra coisa, não é só aquela placa, não. Lá na estrada, né? Então, assim, Nova Jersey tem a placa New Jersey e a placa Westview vira direita, se não me engano, né? Lá na estrada já tá Westview. Quer dizer, a Wanda trocou aquela realidade aqui e mudou as placas todas ao redor do mundo. Qualquer placa que tinha indicando a cidade de Westview foi trocada também. Era Eastview na placa e virou Westview. Isso aí tá muito estranho. Então, as pessoas que sabem da existência de Westview, elas foram esquecidas, fizeram ela esquecer que essa cidade de Westview existe, né? Então, não só as pessoas que estavam com essa testemunha não lembram, não fazem a mínima ideia dessa testemunha, mas aqueles próprios guardas que sabiam da existência da cidade, agora não sabem mais. No caso, o agente Vu, ele talvez nunca soube que essa cidade existisse, então para ele tá beleza. E também quem estava dentro do blip, né, quem estava sumido, também não foi atingido por esse feitiço aí que faz as pessoas esquecerem. Então o que acontece? Aquilo ali significa a Wanda tem aquela realidade ali que ela tá montando, né, que todo mundo tá vendo, mas junto disso, fora daquela realidade, existe um outro feitiço que faz todo mundo que sabe que aquela cidade existe esquecer. Não é só quem tá lá dentro que esquece, quem tá do lado de fora também, algumas pessoas que têm ligação, né, ou a testemunha ou aquele guarda, todo mundo ali esquece que existia algum dia uma cidade Westview. Estranho demais. A gente vê nitidamente que quem quer que seja que está controlando dentro e fora. E se está controlando dentro e fora, não é a Wanda, porque a Wanda tá nítido que ela tá fazendo tudo ali dentro. Aliás, tem coisa até ali dentro que ela não controla. Por exemplo, aquela garça não, aquela cegonha que apareceu no episódio anterior. Aliás, eu fiz um episódio completo explicando quem que é aquela cegonha ali, viu? Pelo menos é a teoria. Dá uma olhada aqui depois no final do vídeo. Então, se existe alguém controlando além disso, né, é porque não é totalmente a Wanda, igual a Mônica Rambeau falou no final. Ela fala, é a Wanda que está controlando tudo. Mas não é, gente. Nós estamos no quarto episódio de 9. Você acha que a série vai entregar que o vilão é a Wanda e vai ser a Wanda simplesmente no quarto episódio? Se fosse ela mesmo, isso seria entregue lá no sétimo, no oitavo episódio. Falando em vilão, a gente vê hexágonos, né? Que aliás, a própria bolha aí, não é uma bolha, tem o formato de um hexágono, dá pra gente poder vê-lo nos esquemas lá da Sword, né? E esse hexágono vem de hexagon, de hex, esse X de 6 é X, ele vem de feitiço, de magia. Então esse hexágono pode ter a ver simplesmente uma referência à feiticeira Escarlate, né? Que ela é uma bruxa ali e tem feitiço.
Além disso, o X é 6 lados de 6, né? Que eu já falei de 6 aqui já também. E também é o símbolo da imã, uma organização que pode estar relacionada com essa série que a gente não sabe ainda. Agora vem uma observação muito importante que pode falar pra gente o que está acontecendo, que é na hora da investigação que o agente Vu tá fazendo lá com a Darcy quando ele pega todos aqueles documentos. Ali ele encontra o Norm, cujo nome real, na vida real, é Abilash. E tem uma descrição lá que está escrito na anotação do quadro, que está escrito o seguinte, presta atenção. Abilash demonstra preocupação com seu pai e sua irmã. Essa informação foi conseguida quando Visão o acordou. Estaria a Wanda controlando a cidade inteira? E quando Visão o liberta, Abilash se torna o Norm novamente. Então tem algumas coisas que a gente pode constatar disso. Primeiro, a gente não viu essa cena, portanto, esse seriado, né, tá passando lá pra Sword o tempo inteiro. Tem muitas cenas extras aí que a gente não viu. E fala que o Visão faz eles, né, acordar, ele se lembra de tudo e depois ele volta a esquecer. A gente já viu pessoas na série se lembrando de tudo e voltando a esquecer, né? Como o Herb, aconteceu isso, né? Como a Dot também, todo mundo. Cada vez que a Wanda tá mantendo aquilo ali coeso, aquela realidade ali, né? Toda vez que acontece alguma coisa que ela desconcentra ali, as pessoas começam a lembrar do que tá acontecendo. Só que, nesse caso, não foi isso que aconteceu. Nesse caso, o Visão foi lá e encostou nele, né? E fez ele acordar, que é o que a gente viu no trailer que ele faz lá com a Agnes. Deve ser alguma coisa parecido com isso. Então pode ser que ele seja responsável por acordar a galera e por fim ter que acordar a própria Wanda. Mas então, aí a gente fica em dúvida, ele tá morto, tá vivo? Tem alguém fazendo ele fazer isso? Tem alguém controlando isso? Ainda nesse quadro, não foi encontrada quem que é Agnes. Talvez porque ela de fato seja, né, a Agatha Harkness, ou uma adaptação, ou ela própria, que vive há séculos. Aliás, ela vive desde o julgamento das bruxas de Salem, que aconteceu, no dia 2 de junho, que ela disse que era o aniversário de casamento do marido dela com o marido dela, no primeiro episódio. Por isso que eles não encontram o registro dela. Então implica que ela tá realmente influenciando nessa realidade. Ela tem alguma culpa aí na história, tanto ela como a Dot, que também não tá naquele quadro. Uma outra coisa estranha que eu quero falar aqui é com aquele cara, aquele agente que saiu do esgoto ali, né, do bueiro lá. E aí, gente, é muito legal ver essas teorias. Eu mesmo faço 200 teorias aqui que depois não dou em nada. Mas o que falaram que aquele cara era, que era o Doutor Estranho, que era um agente de não sei onde, que era o Mephisto, o próprio Mephisto e tal. Era só um agente da Sword mesmo que tentou entrar por baixo. Mas aquela percepção do cara, quando a Wanda fala não pra ele, é diferente do não que ela fala lá no segundo episódio, né? Quando acontece aquela fase, aquela coisa que ela volta. Mas aí tudo bem, a gente que tá assistindo a série, a gente viu que ela volta à série, a Sword não vê isso, ela simplesmente vê um pulo, mas a pergunta que fica é, o que aconteceu com aquele agente que sumiu lá na hora que a Wanda volta no tempo, que ela volta à fita? O cara subiu lá e apareceu, né? Subiu no bueiro. Aí ela fala, não, aí volta. E aí o cara foi pra onde? E no momento chave do episódio, né? Na hora que a Geraldine fala com a Wanda sobre Ultron, aí a Wanda de fato desconcentra mesmo e pode perceber que na hora que a Wanda desconcentra, lá fora, os dois lá, o Herb e a Agnes, já estão em si, eles não estão fora de si mais. Só depois que a Mônica é expulsa, que ele volta, que o Herb volta a serrar e falou, tchau, Visão, tal, não sei o que, e ele volta a representar esse papel. Portanto, toda vez que a Wanda desconcentra de alguma coisa que acontece para ela desconcentrar, todo mundo volta a si. Mas quando a Geraldine fala de Ultron, ela está lembrando a Wanda do que é real. Por isso que a Wanda tem esse choque de realidade ali, de fato vê o Visão morto, a gente não sabe se ela só viu o que está na cabeça dela, ou se a gente viu o corpo que está representado, o vilão mesmo ali, né? Porque todo mundo ali tem um corpo. Por exemplo, a Geraldine é um corpo do lado de fora, que é a Mônica Rambeau, que lá dentro, um corpo vivo, que lá dentro vira a Geraldine, né? E o Visão, ele é um corpo morto, né? Que lá dentro vira o Visão. Pode ser isso, ou pode ser uma outra pessoa também, uma pessoa lá de fora que toma a forma de Visão quando entra por essa realidade. Pode ser até aquela testemunha que sumiu lá de fora, no que o agente Vu falou, a gente não sabe ainda não. E aí vem o diálogo mais importante desse episódio, que o Visão fala assim com a Wanda, a gente pode sair daqui, a gente pode ir para onde a gente quiser. E a Wanda fala, não, a gente não pode. E aí, quando a forma que ela fala, parece duas coisas. Uma que ela tá ou possuída mesmo, né? É o vilão falando através dela que não pode, ou então ela fala que não pode, sendo ela própria, mas assim como o médico falou que não pode sair daquela realidade, ela mesma fala, né, que não pode porque está presa a alguma coisa que também tem a ver com o que o Herb falou. A gente não pode porque estamos todos
que ele ia falar deve ser presos. E aí tem dois não podem, né? O não pode significar duas coisas. A gente não pode sair da rotina, sair desse teatrinho aqui, porque se a gente sair, a punição é grave, então existe alguém controlando isso que a gente não pode desobedecer. Quem seria essa pessoa? Ou a gente não pode porque a gente não consegue, não tem condição, não é permitido, nem se eu tentar eu consigo. Não, e essa hora que ela fala de uma forma bem diferente, de uma forma bem medonha, falando que ela controla tudo. E na verdade ela sabe, se fosse a Wanda mesmo, por isso que eu acho que ela tá possuída aí, se fosse a Wanda mesmo, ela não sabe, ela saberia que não controla tudo, porque ela tentou controlar a Garça e não conseguiu. Então ela não falaria que estava controlando tudo. Ah, e tem outra coisa que prova que ela tá possuída aí nessa hora também, porque ela sempre chama o Visão de Vis, mas nessa hora, assim que ele chega na sala, ela chama ele de querido. Gente, não é ela, eu tô falando, anota aí. Então até aqui a gente vê que o povo de dentro tá sendo influenciado por esse feitiço, o povo de fora também tá sendo influenciado de alguma forma, e talvez a própria Wanda também tá sendo influenciada a criar uma realidade na qual ela é feliz, que a gente tá vendo até então. Quem que tá fazendo isso? Quem tá fazendo? Vou ficar perguntando igual aquele o Hart lá, quem que tá fazendo isso? Será que a Agatha Harkness junto com o Mephisto, os dois estão um time lá fazendo isso? Ou será que é o Pesadelo? Quem tá fazendo? Quem tá fazendo? E o Visão tá percebendo isso, talvez ele tenha até percebido que ela não tá bem sendo ela, e se acontece igual eu falei aqui, né, dele poder acordar outras pessoas, se ele tá acordando outras pessoas, ele tá vendo que tem alguma coisa errada. Aliás, ele já tá vendo que tem uma coisa errada desde, né, daquela conversa com o Herb e com a Agnes lá fora. Então talvez o Visão vá acordar ela, o que ela não queira, e cause sim o confronto dos dois. Talvez no próximo episódio, a gente não sabe ainda. E ele pode notar que ela tá possuída mesmo nesse momento. Talvez o confronto seja não a Wanda contra ele, mas a Wanda possuída contra ele. E isso é claro porque ela não controla tudo, tem coisa além disso daí. Quer dizer, quando ela controla as coisas, ela só pode fazer coisas que estão dentro do que a Agnes e o vilão estão querendo. Se é que os dois são os vilão mesmo, vou falar o vilão da série, né? Porque qualquer coisinha que ela faz fora daquilo ali, aquilo é reajustado para andar dentro do trilho do que o vilão quer. Fora disso, ela não pode fazer nada. Gostou dessa teoria? Você acha que ela tá possuída também? Mas ela pode não estar, né, gente? Eu sei que é só uma teoria, é só a minha opinião. Pode discordar aqui embaixo, educadamente. Um grande abraço e até mais.